bem com vocês? Na aula de hoje eu vou iniciar outra parte referente à produção de texto que envolve gêneros textuais e leituras, interpretações e produções destes textos, não é mesmo? Olha aí, no capítulo do livro 2 de vocês, refere-se ao gênero texto de opinião. Pelo nome, a gente já imagina, né? Vocês devem imaginar. Texto de opinião. O que é uma opinião? É você expressar o que você acha, não é? O que você pensa, é você colocar ali o seu ponto de vista. Então, o texto de opinião é basicamente por aí que você começa a desenvolver. Então, vamos às definições. Eu coloquei aqui, ó, bem direitinho para que vocês entendam bem melhor. É um texto no qual o seu autor apresenta a sua opinião face a uma ideia, a um assunto, a um tema da atualidade e a uma afirmação. Então, é um texto em que você desenvolve, tá certo? Através de algo que você pesquisou. Por exemplo, quando nós fazemos debate, roda de conversa, né? Nós nos reunimos para conversarmos sobre um assunto que eu expliquei anteriormente. Vocês estão expressando a opinião de vocês. E quando eu peço para vocês escreverem sobre algo que vocês pesquisaram, vocês inicialmente fazem a pesquisa, né? Porque pesquisar é você pegar fatos, dados de alguém que fez, você só faz copiar. Mas aí depois, no desenrolar, no finalzinho, às vezes é necessário que você coloque lá a sua opinião. Isso acontece muito nas matérias de história, filosofia. Lembra do vídeo de filosofia sobre o pensamento, né? A arte de duvidar? Então, ali vocês expressaram a opinião de vocês. A tarefinha de casa foi até tudo sobre a opinião, sobre o que vocês achavam a respeito. Não foi isso? Então, é basicamente assim que o texto de opinião funciona. Então, como que faz para preparar um texto? Porque falar é fácil, né? Nós estamos direto em diálogos, então falar é mais fácil, com certeza. Mas e para colocar no papel, né? Para começar a desenvolver este texto? Listar as opiniões que podem existir sobre o assunto, um tema ou uma afirmação. Como assim, professora? Vocês podem, por exemplo, se eu pedir para vocês pesquisarem sobre o desemprego, que está acontecendo agora com essa pandemia, por exemplo, vocês irão pesquisar, né, em sites sérios, informações que tenham respaldo, né, que tenham uma veracidade, que seja verdadeiro. E aí, através dessa informação, vocês irão separar um tema, ou seja, aquela parte mais importante, e depois vocês vão colocar o que? Aquela parte que afirma que aquilo ali é verdade, vocês irão listar os argumentos, ou seja, aquilo que você, eu vou falar sobre essa parte. Esta parte do texto é importante. Aí você vai colocar lá, conforme você está achando, conforme você está entendendo daquele tema. Então, você lista os argumentos contra ou a favor, né? Você tem, a sua opinião pode ser, você pode iniciar criticando, né? Fazendo uma crítica construtiva ou não, daquele fato. E depois você pode colocar uma possível solução, né? Ou citar as partes boas. Você pode também começar com isso. Você começa a falar desse assunto pelo lado bom, né? Aí você começa a criticar, falar alguma parte que você não gostou. Depois você dá uma possível solução para aquele assunto que você está pesquisando. Optar por uma opinião e defendê-la. Isso você pode, argumentos contra ou a favor, e no final você dá seu ponto de vista final. Se você é realmente contra ou se você é realmente a favor, apresentando uma possível solução. Ok? E a elaboração? Vocês sabem que todo texto, ele precisa ter introdução, que é o início, desenvolvimento e a conclusão, que é o fim. Então, toda história, gente, essas histórias que nós lemos nos livros que vocês leem, devem estar lendo em casa, todo mecanismo de escrita referindo-se a textos tem sua introdução, desenvolvimento e a conclusão.
A introdução é o início. Como você vai iniciar sua história, seu texto, sua opinião. O desenvolvimento é o quê? É o detalhe que você colocou lá em cima, né? Você colocou um detalhe lá, começou o seu texto argumentando de forma resumida, e no desenvolvimento você desenvolve, você aumenta seu texto, você começa a colocar coisas que você não colocou na introdução, detalhadamente. Então aqui, ó, apresentar com clareza o que se pensa sobre o assunto. No caso da opinião ser positiva, a apreciação. Gente, a apreciação aqui refere-se ao quê? Ao modo como você vai apresentar o seu texto, um vocabulário simples. Você pode usar palavras como é quinto ano, né? Vocês usam as palavras que vocês conhecem, como eu sempre indico, use o dicionário, tá? Coloca o dicionário aí ao lado, palavras sinônimas, ou vocês querem colocar uma palavra diferente, vai lá no dicionário e olha se tem outra com o mesmo significado, porque aí enriquece o seu texto. Eu mesmo, quando eu vou escrever minhas histórias, eu sempre uso o dicionário, gente, sempre, não é porque eu sou professora, eu sei tudo, não é bem assim. Sempre tem o meu ajudador ali, o meu dicionário, para ajudar-me a desenvolver as minhas histórias. Então aqui, ó, no caso da opinião ser negativa, a crítica pode ser feita através de vocabulário depreciativo, ou seja, você pode usar aqui como uma ironia, tá? Você pode usar palavras que na leitura a pessoa perceba que você quer dizer o contrário daquilo ali que você está escrevendo. Isso chama-se ironia, né? É o contrário, não é? Quando você é irônico, você às vezes quer dizer algo que o que você está dizendo é totalmente o contrário daquilo que você está pensando e a pessoa que está ouvindo percebe, não é isso? Então no texto você pode fazer isso também. Quando a pessoa começar a ler o seu texto, é perceber que ali você foi irônico, né? Você não quis dizer realmente aquilo. Justificar a opinião. Então, a partir do momento que você desenvolve, né, a sua opinião naquele desenvolvimento, naquele parágrafozinho do meio, é necessário que você justifique por que você está sendo a favor ou contra determinado assunto. Então você tem que explicar, basicamente. Por exemplo, não é o fato de eu chegar e dizer assim, eu não gosto de chocolate, né? Aí eu vou falar, o chocolate foi fabricado, eu falo tudo a história de chocolate. Depois eu vou dizer por que eu não gosto de chocolate. Eu gosto, tá, gente? É só um exemplo. Por que eu não gosto daquilo? Ou porque eu gosto. Eu amo chocolate, né? Então eu tenho que justificar o motivo pelo qual eu estou opinando ali. Eu estou dizendo se eu gosto ou não. Então o texto de opinião, ele é assim. Você primeiro desenvolve o tema que você quer falar, né? No desenvolvimento você vai detalhando, né, os motivos pelos quais você é a favor ou é contra. E no último parágrafo, né, na conclusão, que é o próximo aqui, ó, conclusão, que é o parágrafo final, tá sendo do texto de opinião. É onde você vai resumidamente opinar, é onde você vai destrinchar, ou seja, terminar a sua história, o seu texto, com opinião construtiva ou não, sendo a favor ou revelando, apresentando uma possível solução. Certo? Então aqui eu coloco assim um resumo, né, de tudo que eu falei agora sobre o texto de opinião, para ver se vocês realmente entenderam, tá certo? Olha só, o que foi apresentado aqui no texto, né? Foram colocados todos os elementos constantes no plano. Isso aqui, ó, a linguagem está um pouco, digamos, diferente para vocês, mas aí eu vou traduzindo, tá certo? Ó, foram colocados elementos constantes no plano, ou seja, aqueles fatos que realmente você pesquisou, se está lá. A opinião expressa apresentada no seu texto está de acordo com o tema que você escolheu? Por exemplo, se eu escolher o tema quarentena, o que eu irei falar sobre ela, né? Você vai primeiro pesquisar, vai primeiro pegar a definição e depois você vai desenvolver a sua opinião. O que você está achando, se você é contra, se você é a favor.
se você está gostando, uma possível solução para isso. Então, isto tem que estar de acordo. Então, o que você escrever tem que estar de acordo com o tema escolhido. Ao reforçar a opinião, não houve desvio do tema, ou seja, você não mudou de assunto. É como se eu fosse falar, por exemplo, do sertão e de repente eu coloco a praia de uma pessoa, Cabo Branco, Tambaú e aí por diante no meu texto que eu estou falando da seca. Então olha aí, eu mudei totalmente de panorama, né, de história. Isso aí fica incoerente, o texto ele não é coerente se você muda de assunto de repente. Então tem que estar tudo de acordo com o tema que você escolher. Os conectores são os mais adequados. Conectores, lembra que na aula de português eu falei sobre conjunções? Pois é. As conjunções são chamados conectores conjuntamente com as preposições. Eles ligam, preposição ligam palavras e conjunções ligam orações, né? Frases verbais, né? Elas ligam, unem. Então, se elas estão colocadas da forma correta, então se vocês estudarem direitinho conjunções, com certeza quando vocês forem produzir o texto de vocês, vocês vão saber usar adequadamente. E a pontuação também, lembrando da vírgula, né? Não respirar, eu sempre digo isso para vocês. Respira um pouquinho, dá uma pausa, é uma vírgula quando você está lendo, né? Um ponto, lembrar de que tem ponto, lembrar que as palavras têm acento, precisam ser escritas com letras maiúsculas. E assim tem as regras, né, da escrita que vocês vêm estudando desde pequenininho, gente. Então, aqui eu concluo o assunto sobre texto de opinião para vocês, tá certo? Então, até a próxima aula.